De todos os ódios, nenhum supera o da ignorância contra o conhecimento. A situação geopolítica do mundo já mudou completamente da noite para o dia com as atitudes de Trump, com as ameaças de invadir a Groenlândia. Atacar o Irã? Pode. Atacar a Síria? Pode. Atacar a Venezuela? Pode. Atacar um país da Europa? Não, jamais. Isso não. E essa ameaça de atingir a Groenlândia com uma guerra faz com que a Dinamarca e os países europeus comecem a desconfiar que Trump é um lunático, expansionista, que vai fazer de tudo para tomar depois as colônias da Europa. Como, por exemplo, a Guiana Francesa, países da África que são subservientes à Europa. Ele vai começar a fazer um estrago mundial e a Europa vai perder a sua mamata. E como ratos que são, a Europa sempre foi caracterizada por ser uma invasora, são como gafanhotos, vão para a América do Sul, América do Norte, tomam tudo, sugam tudo, matam os povos originários. E eles agora precisam se unir ao Putin. Estão agora falando em conversar com o Putin. O Zelensky deve estar arrancando os cabelos. Então, essa nova configuração estava na cara. Não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás eu falei que se ele atacasse muito o Brasil, ele colocaria o Brasil no colo da China. Foi o que ele fez. Ele deu para trás. Ele se arrependeu. Porque é uma coisa sem nexo, sem lógica. E agora ele coloca a Europa no colo do Putin e da China. Eles, para se protegerem de um nazista, de um lunático racista, eles têm que sentar no colo do Putin. E o Putin mostrou força. Esses dias, lembrem-se que Donald Trump falou que Putin tinha medo dele. Ele pegou, Putin soltou um Orishnik, que é aquele míssil com alta velocidade, uma velocidade acho que 10 vezes a velocidade do som, e é um míssil indetectável. É um míssil que passeia no planeta e eles não veem. Quando eles se dão conta, já explodiu. A ameaça de Trump à Groenlândia está modificando o cenário mundial e as estratégias e alianças que são feitas. Isso pode ser o fim da OTAN. Nós podemos estar assistindo a história, uma coisa muito importante que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a história novamente tomar novos rumos. São 180 graus. A Europa se voltar ao Putin é um cavalo de pau que eles estão dando para se protegerem de um nazista. Trump não se segura na cadeira, até porque o seu povo já não aguenta mais. Protestos gigantescos foram feitos nesse domingo em todo o território dos Estados Unidos. Ele está matando até os seus. Ele não tem limites. Nós até soltamos um vídeo ontem, não sei se vocês assistiram, assistam, está muito bom, de que um neurocientista falou que Donald Trump tem uma demência frontotemporal. Seria parecida com a demência que atingiu Bruce Willis. E isso poderia fazer com que ele se torne um psicopata agressivo, narcisista, que ele não tenha mais cuidados sociais. Assistam o vídeo que tem mais detalhes, é muito interessante porque, assim, é ele e o Bolsonaro que se enquadram nessa perspectiva, nesse diagnóstico. A burrice do Trump está elevando China e Rússia. Putin previu isso quando ajudou Trump a se eleger no primeiro mandato. Houve interferência russa nas eleições. Os hackers que fizeram todo aquele trabalho para Donald Trump nas redes sociais. Porque Putin sabia, para nós é vantajoso que o nosso inimigo seja um idiota. Porque se ele for um sujeito inteligente, se for um sujeito que tem capacidade geopolítica, nós estamos ferrados. Então vamos pôr lá um demente, um retardado, puseram o Donald Trump. É como o Bolsonaro, um idiotizado aqui no Brasil, ajuda muito aos Estados Unidos porque ele entrega todas as nossas riquezas. É um paspalho, é um idiota. Antigamente os países queriam que seus aliados chegassem ao poder nos outros países. Hoje eles querem que idiotas dirijam os outros países, porque é um a menos para competir. Cara, você não tem ideia. A União Europeia pediu socorro ao presidente Lula. Meu amigo, olha, vem comigo porque essa você não vai ouvir em lugar nenhum da mídia tradicional. Olha, o Donald Trump ameaçou largar a OTAN em troca da Groenlândia. E aí a União Europeia, desesperada, fez o quê? Fechou um acordo com o Mercosul dentro dos termos, exatamente 60 exigências que o presidente Lula fez para fechar esse acordo. E o pior de tudo, você não sabe. Aí que você vai ver como que o mundo está virando de cabeça para baixo. Cara, tem países lá da União Europeia que já estão buscando conversar com o presidente da Rússia, o presidente Putin, para ver se o presidente Putin pode, de repente, quem sabe,
substituir o Donald Trump dentro da OTAN, hein? Meu amigo, olha, como é que vai ficar a Ucrânia nessa situação, hein? Olha, fala aí nos comentários. Europa monta um plano contra a ação da Casa Branca no Ártico. Países europeus já estão discutindo uma resposta caso os Estados Unidos insistam na ameaça de tomar o controle da Groenlândia à força. O alerta veio do chanceler francês Jean-Noël Barrot, que confirmou conversas urgentes com Alemanha e Polônia em coordenação com a Dinamarca. Toda essa movimentação em prol do território dinamarquês visa conter o interesse estratégico de Washington no Ártico, que pode envolver até o uso de força militar. França, Alemanha, Reino Unido e outros países foram diretos. A Groenlândia pertence ao seu povo e qualquer decisão sobre a ilha cabe apenas a Copenhague e Nuuk. O Ártico vai ser o pivô do rompimento entre a Casa Branca e a OTAN? Me conta o que você pensa nos comentários e siga o nosso canal. Meu amigo e minha amiga, dessa vez Donald Trump perdeu o sono. E o mundo acordou com uma mensagem clara. Putin falou. Não com discurso, não com diplomacia, mas ele falou com tecnologia militar que muda o jogo. Um míssil que viaja a 10 vezes a velocidade do som. Tem noção? Um ataque que não é só contra a Ucrânia. Não. Isso é um recado. E quem entendeu muito bem esse recado foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas espera, vamos colocar calma nisso aqui, porque não é vídeo para colocar medo. Não é, eu não estou aqui para trazer medo, eu estou aqui para trazer entendimento. A Rússia usou um míssil chamado Oreshnik. Ele não é nuclear. Mas o poder destrutivo é comparável, segundo analistas militares. Eu não entendo de míssil. Então eles analisaram e disseram isso. Não significa guerra mundial amanhã, nada. Significa outra coisa. Demonstração de capacidade simples. É como alguém entrar numa negociação e colocar a arma mais poderosa da mesa. Entende? E agora vem a parte que a grande mídia não explica direito. Mas eu tô aqui para isso, para te explicar, para trazer luz para você. Isso não é só Ucrânia, não. Isso é geopolítica global. Putin está dizendo 3 coisas ao mesmo tempo. Anota aí. Primeira, eu tenho armas que passam pelas defesas do Ocidente. Meu Deus. Segunda, não me trate como um ator fraco. E terceira, se houver negociação, será em outro patamar. E aqui entra Trump. Trump gosta de força. Mas ele gosta mais ainda de ser o mais forte da sala. Quando o Putin faz isso, ele tira uma vantagem psicológica de qualquer mesa de negociação futura. E aí eu te pergunto, Trump está com medo? Não. Mas Trump está em alerta. Vamos ser adultos aqui. Trump não está com medo, mas Trump odeia a imprevisibilidade fora do controle. E isso saiu da previsibilidade dele. Ele se elegeu prometendo, eu resolvo guerra rápido. E Putin responde dessa forma, resolve se eu quiser. Isso muda o jogo, por quê? Se Trump for agressivo demais, o conflito escala. Se for flexível demais, parece fraco internamente. É um xadrez desconfortável e Putin sabe jogar xadrez. Esse míssil não foi só para Kiev, não, nada disso. Esse míssil foi para Washington, foi para a OTAN, foi para a Europa. Gente, é um recado bem dado, mas é um recado simples. Não falem comigo se eu estivesse encurralado, como se eu estivesse encurralado. Não falem comigo como se eu estivesse encurralado. Isso acontece no momento em que o mundo está frágil economicamente, politicamente, diplomaticamente. Gente, então não. Isso não é sobre medo, é sobre respeito estratégico. Putin não pediu atenção, ele forçou atenção. E quem entende de poder real, entende esse aviso. Porque foi claro. Entende? E agora, gente, para não ficar só em minhas palavras, presta atenção nas manchetes que estão acontecendo pelo mundo. Isso não sou eu que estou trazendo só, tá? Para não pensar, eu estou inventando. Não. Isso está passando na CNN, na Globo, em tudo quanto é lugar. Olha para isso.
O Kremlin afirmou que o ataque tinha como objetivo a destruição de usinas de energia e de uma fábrica de drones que teriam sido usados para atingir uma das casas de Vladimir Putin em dezembro. A Ucrânia nega a realização do ataque, versão corroborada pela CIA. Os russos desenvolveram o Oreshnik para ser um míssil intercontinental capaz de carregar munições nucleares e convencionais. A velocidade máxima pode ultrapassar os 13 mil quilômetros por hora. O artefato já tinha sido utilizado em novembro de 2024 em um ataque à cidade de Dnipro. À época, o míssil atingiu uma indústria militar, no que os ucranianos acreditam ter sido um evento teste. Desde então, o Kremlin utiliza a arma como forma de pressão contra Kiev e para desencorajar medidas de apoio do Ocidente à Ucrânia. Na última quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para a possibilidade de um novo ataque massivo da Rússia. Depois do bombardeio, ele apontou que a ação foi muito próxima da fronteira com a Europa. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна, дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі є один і той же сумнів, чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить в голову. A cidade de Lviv fica a oeste da Ucrânia, na fronteira com a Polônia, país da União Europeia e membro da OTAN. O secretário de Defesa britânico John Healey estava na Ucrânia no momento do ataque. It's brutal, it's cynical, it's exactly why we've got to work so hard to help Ukraine secure a peace. I see it as an indication of this new era of threat. Rising uncertainties, rising threats, it demands a new era for defense. Diante da situação, o Reino Unido ofereceu à Ucrânia novos armamentos de defesa aérea. O movimento faz parte de uma nova leva de esforços dos países europeus para auxiliar os ucranianos. Dias antes do ataque, os europeus haviam se comprometido com o envio de tropas à Ucrânia no pós-guerra, decisão apoiada pelos Estados Unidos. Os russos dizem que a medida seria uma intervenção estrangeira e que passaria a considerar essas tropas como alvos de combate legítimos. Além do lançamento do Oreshnik, a Rússia também atacou Kiev com drones e outros mísseis. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Os bombardeios cortaram a energia de parte da população em pleno inverno. Diante de temperaturas muito baixas, os ucranianos tentam arranjar uma forma de sobreviver à arma de guerra de Putin. Та сторона не тронута, там тепло є. Води нема, світла нема, нічого нема. Тепло там є в тих кімнатах, це 4-кімнатна квартира. Galera, se prepara! Aquele que prometeu levar flores, tá levando espinho para os americanos, né? Donald Trump, calma aí que já eu vou explicar. Donald Trump e Irã. Olha só o que foi que aconteceu na casa de vidro que vai aí para o Big Brother. Tava ali os participantes tudo comemorando quando do nada aparece uma pessoa com um cartaz: Lula eleito 2026. E aí a comemoração. Isso daí já é um spoiler do que vai acontecer, galera, dentro do Big Brother. Aí, ó, na casa de vidro, levanta o cartaz: Lula eleito 2026. Mas segue aqui porque fica sério. Irã diz que pode Israel e a base dos Estados Unidos em meio à onda de protesto. O que está acontecendo, né, galera? Lá no Irã, as mulheres tiram, eu não sei qual é o nome, mas eu acho que é véu, alguma coisa assim. Elas tiram, estão jogando, dizendo que não vão mais aceitar o regime lá do Irã. E no meio disso tudo, o Donald Trump, né, soltou lá dizendo que agora era a hora. E aí o líder lá do Irã acabou respondendo aí, o Donald Trump. E ainda Donald Trump disse que era melhor a Cuba fazer logo um acordo antes que fosse tarde. Segundo vem trazendo matéria do jornalista Luiz Bach. Esquece manifestações no Irã. Essas são as manifestações mais importantes desse fim de semana. Mais de 1000 cidades nos Estados Unidos estão se levantando contra o governo de Donald Trump. Isso mesmo, tá vendo esse mapa aí? Todos esses pontinhos são protestos contra a polícia anti-imigração do Trump. Isso mesmo. Essa turminha aí, que na verdade é a Gestapo do Trump, matou uma mulher nos Estados Unidos, no estado de Minnesota. E a população tá revoltada, porque o Trump só tá fazendo besteira, tá atacando países pacíficos como a Venezuela, e então o povo americano tá se levantando contra o Donald Trump. Esse vídeo aí é da manifestação na cidade em que a mulher foi assassinada. Olha só, são dezenas e dezenas de milhares de pessoas nas ruas falando pro Trump que eles não vão aceitar esse governo sem vergonha de extrema direita que ele tá fazendo e tá prejudicando e muito a população dos Estados Unidos.
Depois de 25 anos de negociação, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso estadista, conseguiu aprovar o acordo da América Latina com a União Europeia. Mercosul tá dentro. É assim que se faz política externa. É assim que se comporta um grande estadista. Com acordos, com tratos, com pactos. Não com bomba na cabeça, não com força autoritária, não com mentiras, nem com fake news. Aprendam. Enquanto isso, Bolsonaro está na prisão, lendo Crime e Castigo. Espero por essa resenha. É isso. Câmbio, desligo. Eu tava pensando, se o capitalismo nos Estados Unidos está dando tão certo, por que eles precisam roubar óleo e os minerais de outros países? Por que eles não podem comprar? Será que é porque eles estão com uma dívida de mais de 39 trilhões de dólares? Será? Não. E a Dinamarca falou que se tiver qualquer tipo de invasão, eles vão primeiro atirar. E depois eles vão perguntar. Ou seja, se os Estados Unidos tentarem qualquer coisa, não vai ser aí, igual eles acham que podem fazer em algum país que, a gente vai invadir e sequestrar o presidente. Não. Aqui a gente vai atirar primeiro, vai fazer o que tiver que fazer e depois a gente vê o que aconteceu. E vão pedir ajuda da OTAN e vários países falaram, a gente vai ajudar a Dinamarca. Então a OTAN vai deixar de existir. Trump é o anticristo. E eu vou te explicar isso com as coincidências das escrituras da Bíblia. Precisamos combater o Trump antes que ele combata a gente. O anticristo é uma figura de poder que se opõe aos valores de Cristo. Enquanto Cristo prega o amor ao próximo, o anticristo prega o ódio ao próximo. Enquanto Cristo procura a paz, o anticristo procura a guerra. Enquanto Cristo prega o coletivismo, o anticristo prega o monopólio. E o Trump só pensa em si, está causando guerras e apoia o mundo capitalista. O anticristo leva uma linguagem de divisão e ódio. Isso está escrito em Mateus capítulo 24. Trump espalha ódio contra as minorias, coloca um povo contra o outro e fomenta guerras invadindo países dos outros. O anticristo usará mentira e confundirá a verdade. Trump vem destruindo órgãos que coletam dados dentro dos Estados Unidos. Ataca a imprensa e insiste em mentir que não era amigo de Epstein e não está envolvido com o caso. Trump vem agindo com mentiras, divisão e culto ao poder. Então é preciso que a gente se junte para vencer o mal. Se você quer o melhor para o mundo, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, já me segue para gente começar a revolução povocrática do novo socialismo. É claro que a morte da mulher pela milícia armada de Donald Trump foi intencional. É estratégia dele isso. O que está acontecendo lá não existe no mundo civilizado. Donald Trump impõe a sua vontade à força. Ele autoriza os seus soldados a matar. Para mim é muito evidente. Se não fosse por isso, ele não daria uma declaração dizendo que a culpa foi dela sem nem ter investigado. Isso é próprio de um comandante permissionista. No ambiente normal, onde se seguem as leis, o soldado seria investigado e punido caso fosse confirmada a iniciativa em desacordo com a legalidade. Os soldados do ICE andam fortemente armados em carros particulares e sem nenhum tipo de procedimento legal. Eles são a lei. Não existem regras e procedimentos legais para eles. Obviamente mandados pelo seu chefe. Imagina isso aqui no Brasil. Donald Trump está contra a parede, que é o que acontece com todo líder fascista que ultrapassa as linhas da legalidade. Ele está com a popularidade lá embaixo, sem apoio de países importantes, por exemplo, num cenário de troca de parlamentares. E lá tem pena de morte, hein? É claro que ela nunca foi aplicada para um ex-presidente. Mas o caminho do ódio é uma via de mão dupla. O que vai para lá, vem para cá também. O ICE é uma imitação da SS de Hitler com as caras tapadas, o que é bem pior. Se esse governo fosse popular, um genocídio já estaria sendo posto em prática nesse momento. A gente está vivendo num mundo em que o respeito ao próximo é coisa rara. E justamente a briga, a confusão, a fofoca e também o disse que me disse, dá audiência. E a gente está virando refém da audiência. A gente está noticiando cada vez mais a desgraça em troca de dinheiro. Os donos das plataformas digitais adoram isso, porque eles enchem as suas burras, né? E a psicologia, a psicopatia, na verdade, de Donald Trump permite que ele seja o mais inescrupuloso do momento e ainda se orgulhe disso. Afinal, o mundo só fala dele.
O grande problema é que, independente de qual Deus que ele se ajoelhe, esse Deus não tem conexão nenhuma com a realidade, é só ilusório. Porque o único e verdadeiro Deus é o povo. E a hora que o povo condenar, ninguém mais descondena. Outros líderes fascistas já tentaram fazer o que ele está fazendo também. E todo mundo terminou de um modo horrível. Afinal, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E tem aquele velho ditado que diz que quem semeia vento, colhe tempestade. O Trump acaba de mandar matar 6 parlamentares nos Estados Unidos, olha isso. Primeiro, esses parlamentares fizeram um vídeo pedindo para que o exército dos Estados Unidos não cumpra ordens ilegais. Eles estão falando aí de possíveis ordens do Trump para prender imigrantes ou para invadir outros países sem motivo. Só que aí o Trump surtou completamente. Primeiro ele surtou falando que isso é traição do mais alto nível e que cada um desses aí deveria ser preso e colocado em julgamento. Depois ele repostou, né, Trump retruffed, alguém falando que eles deveriam ser ali punidos por traição. Olha essa palavra, sedition. Grava essa palavra. Logo depois ele repostou alguém chamando os parlamentares de traidores e falando hang them, George Washington Wood, que é enforquem eles. O George Washington faria o mesmo. Ele está pedindo para os seus apoiadores enforcarem 6 parlamentares, só que piora. Depois ele fala seditious, aquela palavra que é comportamento traidor, é punível com a morte. Olha, se isso aí não é uma ditadura, um presidente encomendar a morte de 6 parlamentares, eu não sei o